Graça e paz, nação do Avivamento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de guerra espiritual. Estamos tratando sobre cura interior. Cura interior é a cura das memórias, porque a nossa alma, quando a gente fala cura interior, nós estamos falando de alma, né? E quando a gente fala de alma, a gente fala da nossa vida interior. Aí inclui nossa memória, nossos sentimentos, emoções, desejos, vontade e outras faculdades que a gente tem na nossa vida interior. Agora, a memória, ela é uma área muito chave na nossa alma, também conhecida por mente, né? A alma também é sinônimo aí de mente. Hoje está sendo concentrado toda essa parte da consciência no cérebro, né? Ali nas interações com os neurônios, nos lugares, né? Nos sistemas que a gente tem no nosso cérebro. Mas nós usamos o termo alma, então, para referir a essa vida interior. Não importa o termo que se usa, o importante é a gente saber do que estamos falando. A memória, ela então é uma faculdade chave na questão da cura interior. Por quê? Porque a memória, ela registra e grava. É onde ficam gravados toda a nossa vida, como um HD de computador, né? Só que extraordinária e infinitamente muito mais potente do que o mais potente computador, né? Porque a nossa mente, nossa memória não armazena apenas dados, né? Armazena emoção, sentimento, né? Então é algo que os cientistas estão muito longe de poder copiar aí com a inteligência artificial. Mas, então, falando da memória, quando a pessoa tem sofre um evento traumático, sabe? Um evento traumático na sua vida, principalmente na infância, né? A gente pontua sempre que a cura interior, quando está se realizando cura interior, fatalmente vai se chegar à infância para curar uma ferida ali. Por quê? Porque na infância nós temos muito menos proteção de entender, de avaliar as coisas, né? Nós não estamos ainda preparados para entender todas as coisas, então tudo que acontece de forma traumática afeta muito, às vezes para sempre. Um exemplo disso é a questão da adoção. Então, quando uma criança, por exemplo, ela é dada para a adoção, às vezes, ou certamente na grande maioria dos casos, a mãe está ali protegendo a criança, ela sabe que ela não vai ter condição e aquela família vai poder cuidar bem, dar toda a condição para aquela criança ser uma pessoa, né? Crescer, poder estudar, trabalhar, tudo que aquela mãe não teve. Então a mãe, às vezes, com muita dor, né? Quando a mãe faz isso, sempre com muita dor, entrega aquela criança ali para adoção. Aí aquela criança que já tem uma idadezinha, né? 2, 3 aninhos, 4 anos ou mais, e entende que ela foi doada, não adianta falar que foi para o bem dela, ela vai entender que ela foi rejeitada por aquela mãe. E o pior, se tiver outros irmãos, e acontece isso em alguns casos, que uns vão para doação e outros não. Quer dizer, a mãe tem 3, tem 4, ela só pode ficar com 2. Então ela dá 2, né? E fica com 2. Aí aqueles 2 vão ficar muito traumatizados, achando que se eles fossem amados, eles ficariam. Enfim,
ela não tem ainda a capacidade de entender isso, que foi algo para o bem, que foi para o melhor. Não tem. Então a alma vai ficar com a ferida da rejeição, né? Do abandono, e vai levar, aquela criança vai crescer e vai levar para toda a sua vida. Aí onde que vai aparecer as feridas? Vão aparecer as feridas. Elas vão aparecer nos relacionamentos dessa pessoa, em todas as áreas da sua vida. Ela nem vai desconfiar de que isso tem a ver com o trauma que ela teve na infância. Eu dei esse exemplo aqui da doação, que é até muito forte, né? Muito claro, mas existem outros que são assim, muito sutis, que aconteceu lá na infância, a pessoa esqueceu. Ela esqueceu completamente. Foi uma coisa às vezes tão boba, mas aquilo traumatizou. Porque às vezes quando a gente fala em trauma, parece algo muito forte, né? Uma violência, um estupro. Não, às vezes uma coisa boba, às vezes uma simples fala de um pai, sabe? Vai causar ali um trauma pro resto da vida. Isso fica aonde? Fica guardado na memória. Aí a gente pode pensar assim, se está guardado na memória, é só eu lembrar. Mas não é assim. Nem tudo que está na memória, na nossa memória, a gente lembra, né? Então existem áreas que são assim, mais superficiais. E existem áreas dentro da memória que são mais profundas, né? Aí a gente costuma ouvir termos como consciente, como inconsciente, mas não quero entrar nesses termos, nesses pormenores aí. Basta a gente entender que tem coisas que ficam na nossa mente, na nossa memória, assim, bem na superfície. Você imagine que se ficasse na superfície da nossa mente, da nossa memória, todos os fatos. Imagine que você tem aí 50 anos de idade. São muitas informações. São trilhões de informações. Nós não teria como ficar presente na nossa memória o tempo todo. Então, elas são guardadas. Então, a memória, nós registramos. Então, a memória registra informações. E quando precisamos daquela informação, nós evocamos, buscamos aquela informação. Então, tem informação que está muito fácil da gente buscar. Então, basta a gente pensar um pouquinho, como que foi naquela viagem, onde eu estive, onde foi aquela loja que eu vi, e você puxa um pouquinho e vem. Mas tem coisas que não dá para puxar, já estão muito lá distantes, esquecidas, né? Aí precisa até de uma pequena ajuda, né? Então se eu perguntasse aqui para você, você se lembra lá da sua primeira professora da escola? Você já estava ali com consciência, teve aquela professora que marcou, a primeira ou a que mais te marcou? Aí imediatamente você já está lembrando do nome, do rosto, né? Você já está lembrando ali, porque marcou. Mas se eu não falasse isso, você jamais iria lembrar. Por quê? Porque você não tinha nenhuma motivação para buscar isso na sua memória. Aí eu te dei uma motivação aqui. A gente chama isso de pescaria, né? Então você fez aí uma pescaria, dada a minha orientação, você fez uma pescaria na sua mente, aí você foi lá 10, 20, 30, tem gente que foi há 60 anos, né? Essa é a nossa memória é fantástica, mas isso tudo está numa área ainda de acesso. Então nós temos algumas áreas na nossa vida, na nossa memória, que ali não tem mais acesso, né?
O acesso não vai vir tão fácil. Lembra daquele dia, lembra de uma situação? Não vai vir tão fácil. Aí é que entra a cura interior, porque principalmente os eventos mais traumáticos, eles vão para essa área de difícil acesso, difícil evocação da mente, de você trazer à tona a sua memória. Principalmente esses fatos que são traumáticos. Porque junto com o trauma vem um sentimento. E eu chamo de trauma toda situação complicada para aquela criança, tá? Que para uma pode traumatizar e para outra também não. Entende? Depende muito da personalidade da pessoa. Depende de um conjunto de situações. Cada criança é uma. Quem tem filhos sabe disso. Quem tem mais de um filho sabe. Né? Às vezes até gêmeos. Cada um age de um jeito e responde de um jeito. O que traumatiza um pode não traumatizar o outro. Certo? Então, mas quando há um trauma, algo que feriu a alma, a emoção, o sentimento daquela criança, vem junto um sentimento. Então, fica guardado, registrado tanto o evento quanto o sentimento. Feriu e ficou guardado. Se esse sentimento ele causou muita dor para aquela criança, o que acontece? O próprio organismo, a própria memória, vai cuidar para que aquilo não seja revivido, porque senão ela vai sentir aquilo novamente, né? Então fica nessa área lá guardada, que muitos chamam de uma área inconsciente. Só que está guardado lá, a pessoa não lembra, o adulto não lembra, mas os efeitos estão na relação. Então, se esse trauma, por exemplo, foi relacionado a um abandono, aquele adulto ele vai ter uma insegurança. E essa insegurança nos relacionamentos que pode causar até muito problema, porque essa insegurança pode gerar ciúme, muito ciúme, pode gerar desconfiança. Onde você estava? Por que chegou agora, 5 minutos depois do horário combinado? Estava fazendo o quê? Mas sempre com desconfiança, procurando, aquela pessoa que procura descobrir, eu acho que tem alguma coisa errada aí, começa a procurar. E ela vive nessa desconfiança ou nesse ciúme. Ela não sabe por quê, ela acha que é normal, acha que é zelo. E às vezes a pessoa que convive ali acha também que ela é normal, um pouco exagerado. Mas tem hora que às vezes fica insuportável. E há casos até de relacionamentos que terminam por causa disso. E não se sabe por quê. E ela talvez nunca vai saber. E às vezes é um simples abandono lá atrás na infância. E às vezes não é nem um abandono grande de uma separação de pais. Às vezes é uma dedicação de parece que gostava, né, que aquele pai, aquela mãe gostava mais do outro do que dele, ou da outra do que dela, né, e se sente rejeitado. Então o que eu tenho que agarrar muito, porque senão eu posso perder. Então você vai ver uma pessoa adulta sofrendo com uma situação lá da infância, mas ela nunca vai saber disso. Aí que entra a cura interior. É claro que existem tratamentos científicos para essa questão da alma. É claro que existe e não são dispensáveis, né? Assim como toda questão científica, toda medicação também, então tudo pode ser usado. Mas tem um detalhe na questão da cura interior. Porque quando nós falamos em cura interior, nós não estamos falando em tratamento psicológico, entendeu? Embora seja muito parecido. Por exemplo, um tratamento psicológico vai trabalhar a questão de traumas também, a questão da memória, coisas que afetaram, melhorar os relacionamentos,
é o seu tratamento psicológico. Isso aí existe, faz bem, é necessário, sem problema nenhum. Mas quando nós falamos em cura interior, existe um outro elemento, um elemento que entra aí, que a psicologia não vai alcançar, nem psicologia, nem psiquiatria, nem psicanálise, nada vai poder alcançar, que é a questão espiritual. Dependendo do trauma, espíritos malignos entram ali, porque quando a gente fala em trauma, a gente fala em algo que quebrou, algo que abriu. Então, há situações traumáticas, muitas situações traumáticas, em que um espírito maligno ali entra e se aloja ali. Então, no trabalho de cura interior, como eu falei, não é um trabalho apenas psicológico, porque ele é dirigido pelo Espírito Santo. Há discernimento de espírito nesse trabalho de cura interior, até para entender o espírito que está ali. Há o uso da palavra de Deus como a espada do espírito para atingir aquele espírito e ele poder deixar a mente daquela pessoa, entendeu? Então a cura interior, embora ela tenha semelhanças com um trabalho psicológico, a cura interior é ligada à libertação. É a libertação das memórias. Eu quero deixar um versículo aqui com vocês. Eu gosto muito desse versículo. Esse versículo, para mim, é o versículo número 1, em se tratando de cura interior, né? Para mim é o número 1, porque ele fala exatamente de algo que Satanás usa para se manter na mente da pessoa, ou manter a mente da pessoa aprisionada. Está lá em Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Que diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Amém? Aí eu quero destacar esse iniciozinho que diz: tudo que for verdadeiro. Tudo que for verdadeiro. E no finalzinho ele diz: pensem nessas coisas. Então o que a gente precisa entender em cura interior, que Satanás, ele prende a pessoa, prende a mente da pessoa, ele prende a pessoa pela mente através de mentiras. Mentiras. Lembra que eu falei lá de trás da questão da adoção, né? Qual era o pensamento daquele adotado? Eu fui desprezado porque eu não era digno de ser amado. E qual era a verdade da história? A mãe, para não ver o mal do filho, até de repente ele nem conseguir sobreviver, porque nem comida ela tinha para dar, ela então o doou por amor. Então qual era a verdade? O amor da mãe protegendo o filho. E qual era a mentira que ficou na mente dele? Eu não tenho valor, não sou digno de ser amado, por isso eu fui desprezado e fui dado para outra pessoa. Então, através do trauma, entrou a mentira. E a mentira, ela foi ali associada a um espírito de mentira. A gente sabe que Satanás é o pai da mentira, e ele segura, e ele vai trabalhando naquela mentira ali a vida da pessoa toda. Você não tem valor, você não é digno de ser amado. Então fica uma pessoa que está sempre se esforçando para ser amada. Algumas pessoas viram perfeccionistas, né? Algumas pessoas assim viram perfeccionistas, porque eu tenho que fazer tudo perfeito, senão eu não vou ser amado. Eu tenho que agradar o tempo todo.
sabe? Aí ela mesmo não suporta. Aí vai desencadeando uma série de outros problemas, até problemas psicológicos. Então tem muitas pessoas que fazem tratamentos psicológicos, sabe? Para determinados transtornos, determinadas situações. E esses transtornos, essas situações, muitas vezes são simplesmente sintomas de uma causa maior que está ligada a uma cura interior, necessitando de uma cura interior. Então veja como é que é complexo a questão da saúde emocional, a questão da guerra espiritual. Então, queridos, lembre de uma coisa: você acha que Satanás, pai da mentira, e que está atuando nesse mundo, o diabo veio para roubar, matar e destruir, ele não iria atacar a sua mente ou a minha mente? Ora, se a nossa mente é o centro de comando e controle da nossa vida, quantos crentes, né, eles são paralisados pela mente, O inimigo planta uma mensagem negativa na mente dele, linka com um trauma lá atrás e paralisa aquele crente, sabe? Então, devemos fazer tratamentos psicológicos? Sim, devemos e precisamos, assim como a medicação. É muito parecido com o que eu falo a respeito das medicações. Devemos tomar medicações sim, remédios sim, tudo que for, né, necessário, mas não devemos esquecer da cura divina, né? Porque há algumas enfermidades que são de cunho espiritual. Então a cura interior é a mesma coisa. Há algumas situações emocionais que fazem parte de feridas na alma. E essas feridas na alma estão ligadas ali a espíritos malignos. É necessário realmente a cura interior. A cura interior é a cura das memórias pela palavra de Deus e por uma ação do Espírito Santo. Querido, que Deus te abençoe, e eu deixo com você mais uma vez esse versículo. Tudo que é verdadeiro, pense nessas coisas. Então, tudo que você pensar que estiver te trazendo um mal-estar, comece a questionar se isso é verdadeiro, sabe? Porque senão você vai ficar aprisionado numa mentira. E o diabo, que é o pai da mentira, vai manter você preso ali. Então, em nome de Jesus, tome posse da verdade. A palavra de Deus diz que a verdade é quem liberta. E eu profetizo toda libertação sobre a sua vida, cura interior, e que a partir de agora o Espírito Santo mostre a você que muito dos sentimentos é resultado de pensamentos com mentiras. Isso não é verdade. Então, expulse essa mentira e tome posse de uma vida livre, feliz, que é o que você é em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, que a tua verdade venha agora sobre este irmão, esta irmã, este amigo que está nos assistindo. O teu Espírito, que é o que trabalha com a cura, trazendo cura interior para nossas vidas, possa agora estar tocando na mente, no coração, e que vidas agora, pelo teu Espírito Santo, comecem a ser transformadas e suas ações sendo modificadas. Em o nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, até o nosso próximo encontro. Shalom!